nós vamos conversar ao vivo com Stefan Podsklan, da Agrifato, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Stefan, é sempre um prazer conversar contigo aqui no Agricultura BR. A gente quer falar sobre comercialização da soja após medida provisória. A gente teve ali praticamente uma paralisação nos negócios por 4, 5 dias em relação à soja que era exportada, viu até os americanos vendendo mais, mas como a gente está ali falando de Conab, né, desse levantamento, e tivemos ontem o relatório do Departamento Americano, o que esses documentos hoje eles têm impactado para o mercado? Stefan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, colaborando aí com as informações, mas enfim, o que a gente tem de contexto em relação a essas estimativas é que de alguma forma os números eles já vão perdendo aí uma capacidade de revisões de forma mais significativa, né? A gente já teve praticamente aí, de acordo com o próprio levantamento da Conab, o encerramento da colheita já está muito próximo do fim, e o que tem agora é basicamente aí uma fase final desses levantamentos, né? Aqui acho que é importante destacar também, Fabiano, a questão do Rio Grande do Sul, né? As perdas que foram, de alguma forma, alguns levantamentos iniciais, né? Até o próprio levantamento da Emater lá no estado aponta uma redução bem expressiva, 2,7 milhões de toneladas, porém outros levantamentos também aí privados colocam perdas menores. Um ponto a ser salientado é que, apesar da perda, sim, de qualidade de lavouras, os relatórios eles tendem a trazer essas correções aí ainda para vamos colocar, para as próximas atualizações. Só lembrando, né, a Conab, ela mantém o período de atualizações aí dessa safra 23-24 até final de setembro. Outubro ela vai fazer as primeiras previsões para 24-25, e o SDA também, ele recorrentemente revisa históricos também. Então ainda, né, tem questões ainda a serem pontuadas sim, nessas estimativas. Stefan, e agora sim, falando a respeito de um tema que é muito interno, né, que é muito do Brasil, que foi a medida provisória 1227, ela trazia ali um dispositivo em relação a tributos para as empresas, para as indústrias, exportação, né, quem trabalha com exportação diretamente, que é muito complicado, já que dá para exportar arroz, dá para exportar soja, dá para exportar carne bovina, de frango, de suínos, mas você não consegue exportar imposto, tributo. E nesse inteirinho a gente teve um mercado que, de certo modo, paralisou no Brasil. Até China, que não estava comprando dos Estados Unidos, comprou, foi lá comprar soja porque estava meio engraçada aqui a situação no país. Eu gostaria que você trouxesse uma avaliação dos impactos que isso trouxe para a cadeia produtiva e se a comercialização já dá para dizer se voltou ao normal. Bom, Fabiano, primeiro, né, essa medida provisória aí que surgiu do dia para a noite, né, caiu no colo do setor de forma bem impactante, né, quando a gente olha isso, né, traduz em números, não somente a indústria exportadora, né, mas se a gente pegar a indústria processadora de soja também, para exportação de farelo, isso interfere também na margem da indústria e, de alguma forma, quando o imposto cai no colo de algum setor, isso é transferido para a ponta da cadeia e quem seria penalizado de forma direta é o produtor aí, conforme alguns levantamentos, alguns estudos aí colocam uma potencial redução de até 5% no preço da soja. Quando chegou essa medida provisória, a gente viu sim o mercado reagir de forma defensiva, né? Os compradores se retiraram do mercado por alguns dias, e a partir aí da pressão que foi realizada de entidades, a própria FPA, enfim, demais aí agentes lá em Brasília, de alguma forma vieram a substituir, né, fizeram o Senado retirar de pauta essa questão da medida provisória. A gente viu que nesses últimos dias, principalmente essa semana, após essa situação da medida provisória, o mercado perdeu um pouco de fluidez, mas voltando para o cenário de comercialização, a alta do dólar, alguns movimentos recentes, de alguma forma também trouxeram um reavivamento do mercado. Então voltou a ter sim
um andamento da comercialização, uma evolução da comercialização, mas ainda de forma bastante tímida. O setor ainda, tanto do lado do produtor quanto do lado da indústria, dos exportadores, ainda olha para essa situação com um certo receio, mas tem que fazer o mercado rodar. Muito bem, Stefan. E falando um pouco a respeito da disponibilidade de soja no Brasil, um dólar que, por questões externas, mas domésticas também, ele chegou a ter pico de 5,41, vai ficando ali acima de 5,35, R$ 5,36, e principalmente, né, com um prêmio no porto, abriu-se uma oportunidade, né, uma precificação interessante no Brasil. Isso ocorre exatamente antes da gente ter uma decisão, uma definição mais clara da safra norte-americana, e essa definição pode ser negativa, porque a safra lá vai andando bem. O que esse momento representa para o produtor que tem soja para comercializar da 23-24 e que também poderia estar travando para a próxima campanha? Fabiano, a gente já vê sim, né, uma recuperação importante dos preços de soja esse ano, né? Em algumas regiões aí altas de 20, R$ 25 desde o fundo do poço de preço. Esse momento, né, a gente tem visto sim como interessante ainda para o produtor comercializar, começar a justamente fazer, né, a liquidação da soja 23, 24, né? Tem aí uma constatação ainda, a indústria de mercado doméstico precisa comprar de fato, né, para processar soja, para cumprir os mandatórios aí de biodiesel que está colocado no mercado. A gente tem com exportação de farelo também rodando, o próprio mercado doméstico também demandando farelo. Só que a conjuntura internacional, não olhando somente para Estados Unidos, que tem uma conjuntura de estoques mais elevados de um aumento de área colocado junto com uma safra que está iniciando muito bem, a gente tem o papel da Argentina também sobre o mercado de derivados e principalmente para a exportação. Então, para o produtor brasileiro, há um risco, sim, né, tanto da indústria, do lado da exportação de derivados, perder aí uma certa competitividade pela maior presença da Argentina no mercado, e ao mesmo tempo a gente vê que o cenário de exportação para o Brasil, com o excedente de soja que tem nos Estados Unidos, a gente pode começar, em alguns momentos, ver uma perda de tração daqui para frente, principalmente da exportação. A gente tem a colheita de milho avançando também, as trades estão olhando aí para a exportação de milho agora no curto prazo. Há programa, sim, de soja que continua ao longo de 2024, mas a gente tem que ponderar que daqui para frente o mercado vai olhar mais para o cenário norte-americano. E se for um cenário muito positivo de safra, combinado com as situações, com a condição de estoques mais elevados nos Estados Unidos, a exportação tende a migrar para outros mercados em detrimento do Brasil. Certo, Stefan, para encerrarmos e absorvendo a parte desses números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano na última quarta-feira, nós temos uma estimativa de produção global de soja na próxima safra de 422 milhões, quase 423 milhões de toneladas. Estados Unidos, 121 milhões, Brasil chegando a 169 milhões de toneladas, o que mostra realmente uma pressão muito grande no mercado internacional em relação ao potencial de safra. Como que o produtor rural que vai semear essa safra ainda aqui no Brasil, a 24, 25, como que ele pode, se não vender por um preço melhor, que se confirmar uma situação dessa, o preço cai, não tem como, mas pelo menos ter algumas ferramentas para que ele consiga reduzir custo e vender a soja no melhor preço que é possível conseguir pela oleaginosa. Quando nós olhamos essa conjuntura global em relação à perspectiva de oferta de soja e produção, principalmente para Estados Unidos, ela tende a ser mais negativa para Chicago pela conjuntura, aumento de estoques. Estoques dos Estados Unidos ultrapassando a casa de 12 milhões de toneladas, a nível global para 24, 25. Há uma percepção de estoques aí colocados pelo SDA na casa de 128 milhões de toneladas. Quando nós traduzimos isso, né, para
para questão de comparação, somente a safra dos Estados Unidos esse ano, ela está prevista em 122 milhões de toneladas. Então, os estoques eles podem ser do tamanho de uma safra dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a conjuntura de preços aqui no Brasil e olhando para curto prazo, os movimentos que podem acontecer, primeiro, a gente está com um dólar muito interessante, sim, a gente vê alguns movimentos aí de recuperação de preços nesses últimos dias que começa a ficar interessante para o produtor começar a fazer as travas em relação a custo de produção ou ao simplesmente o pacote tecnológico. Então a gente faz essas ponderações de que estamos em bons momentos e daqui para frente a gente olha também de como vai se desenvolver essa safra dos Estados Unidos. Uma tendência daqui para frente para julho e agosto de clima mais quente, temperaturas acima do normal e uma potencial redução de chuvas que pode trazer alguns ralis aí também, alguns movimentos mais expressivos para Chicago. Então daqui para frente é interessante para o produtor ficar atento nessa comercialização, principalmente da safra 24-25, que ela tem um maior risco em relação à precificação.